noite com Jesus. Amém. Sublime graça. Pode ser. Deus abençoe. Meus irmãos, São Tiago 3, não é? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Peçonha é veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Pedimos a Deus para que acima de tudo, acima de qualquer sermão, a palavra tenha sentido para o teu povo. Porque isso é o que vai prevalecer e permanecer, podendo passar os céus e a terra, mas ela não passará. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Continue dirigindo esta reunião para o bem de todos. Te suplicamos pela tua graça. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Eu quero ver se usa um tempo bem resumido, como da ceia passada, para que todos ganhem tempo. Mas, afinal, é uma reunião que você não pode dispensar certo comentário, mesmo porque há muitos irmãos que não podem vir normalmente nos cultos. E eu quero vos dizer uma coisa. Os cultos de quarta-feira, de sexta-feira, as palestras estão sendo encaradas com a mesma responsabilidade de palestras de encontro, de domingo, seja qual a reunião que for. E Deus está realmente nos mostrando, assim, de uma forma natural, principalmente dentro dos selos, os tipos de uma forma
assim tão simples, tão natural, que isso poderá promover alguma coisa de especial na nossa vida. Mas aqui tem um problema, uma pergunta, que ela é abrangente, ela abrange porque é um mal generalizado. Agora, a sua atenção é que vai decidir também o que você veio fazer aqui, não é? A pergunta é essa: qual é o problema com você? Essa pergunta o profeta faz na mensagem à igreja e à sua condição, no parágrafo 77. Qual é o problema com você? Porque, na verdade, nós estamos muito preocupados com os problemas dos outros. Eu, com todo respeito, se tem alguém aqui que tem essa aspiração, um jovem, siga em frente. Siga em frente, você deve fazer tudo que o seu coração, que você julga que Deus pôs no seu coração. Mas uma pequena moça, que não é daqui de Goiás, de outro estado, num desses encontros, ela revelou o desejo de, na faculdade, fazer jornalismo, ser repórter. Agora eu falo com todo respeito. Que coisa terrível, que desejo mais horrível. Porque essa gente só obtém sucesso se puder, conseguir furos. Isso quer dizer expor problemas, vidas, escândalos. E ali onde o jornalista, o repórter, ganha suas promoções. Quanto mais furos ele consegue. Então, a imprensa é uma língua solta. Em muitos casos, ela não pede nem veracidade, não procura ver se tem fundamento realmente, não quer saber o que vai acontecer com pessoas, com seres humanos. E o mundo acha que é uma grande vantagem mostrar crimes e roubos, e como roubaram, como fizeram, como saíram, como mataram. E no fim você não encontra um programa sequer de boas notícias. Eu quero ver qual a companhia, a empresa, e o grande repórter, comunicador que vai se encarregar de fazer um noticiário só de boas notícias. Afinal de contas, será que há boas notícias nesse mundo? Mas o certo é que essa pergunta aqui, ela tem um fundo muito grande. Porque se você chega no médico, se você vai ao médico, é porque você tem um problema. Qual é o problema? Se você vai ao advogado, qual é o problema? Se você vai ao engenheiro, você está com um problema. Esse problema é da construção, é o arquiteto, é a planta, é isso, é aquilo. Se você vai no supermercado, você está com problema. Onde você quer que vá, você tem problemas. Você tem que resolver uma pequena questão, você tem que resolver uma questão enorme. Agora você se pergunta, qual é o problema com a igreja? Você se pergunta, qual é o problema com você? Por que você não tem tido vitória como você costumava ter? Por que você não tem tido vitória como você costumava ter?
Você conseguia virar o rosto, não olhar. Você conseguia ficar calado. Você conseguia mudar de assunto e não ouvir. E às vezes até sair bruscamente para não ouvir. Você conseguia repreender. Você conseguia aconselhar. Você conseguia vitórias. Você conseguia evangelizar uma pessoa a cada dia? No final do dia, quando você voltava, você tinha falado de Jesus para alguém. Por que você não tem tido vitória como você costumava ter lá dentro de casa? Você tem mudado a sua natureza. O certo é isso. Você tem se tornado um bode. Eu estou usando o pé da letra, conforme o profeta disse. Você tem se tornado um bode ao invés de um cordeiro. Você tem se tornado algo mais além de um cordeiro. Então o que tem que fazer você para resolver esse grande problema? Porque esse aqui é o seu problema. Você tem que receber esse espírito verdadeiramente dócil. E você tem que dizer: deixe o Espírito Santo me conduzir, seja onde for. Deus, eu amo todo pecador, não importa onde eles estão. Esse tipo de atmosfera entra no coração humano. Você propõe ser educado no trânsito, no trabalho, em casa, onde quer que for. Então você verá algo suceder, e isso está lá na sua alma. Você propõe ser educado. Você diz: bem, irmão Brana, há alguma solução para isso? Sim, somente se torne um cordeiro. Isso é tudo. Bem, irmão Brana, eu encontrei uma jovem dama outra noite embaixo em Silverport. Billy e eu saímos para um lugar para comprar um sanduíche depois do culto haver terminado. Uma linda mocinha chegou ali, provavelmente adolescente, ou possivelmente 20, ou algo como isso, bem vestida. Ela se assentou. Eu notei que ela continuava examinando de lado a lado dessa maneira. Eu somente continuei comendo. Alguns minutos a dama chegou. Ela disse: como vai você? Falou com ela. E eu conheço a dama, que era a irmã Davis, ali embaixo. E ela e uma outra dama do Tabernáculo da Vida. Eu as conhecia bem. Ela veio do outro lado e falou comigo, e se foi. Então a jovem dama sentada do outro lado, ela disse: irmão Brana, essa foi uma bela mensagem hoje à noite. Eu disse: como vai você, irmã? Eu disse: obrigado, muito obrigado. Eu disse: você é um membro do Tabernáculo da Vida? Ela disse: eu sou. Ela disse: você sabe, irmão Brana, eu poderia ter cantado no coral, porém eles fazem uma restrição ali embaixo. Ela disse: eu tive tantos anos de treinamento vocal e tudo. Ela estava magoada. Disse: eu cantava solos e cantava certas coisas. Disse: porém eu não pude cantar, porque eles têm uma restrição que nenhuma mulher usando pintura pode cantar no coral. Eu disse: bem, irmã, louvado seja Deus pelo Tabernáculo da Vida, porque não deixa a mulher cantar com pintura. Ela disse: bem, eu lhe digo, irmão Brana. Ela disse: eu sou uma cristã. Eu disse: então, irmã, vá para casa e lave o seu rosto com tudo que você arranjar. Eu disse: você quer dizer para mim que você deixaria uma coisinha tal, como usando um pouco dessa velha droga em sua face? E eu posso provar para você que isso vem do diabo. Eu posso provar para você. A origem disto foi pagã. Enquanto você usa isto, isto é uma marca de uma pagã. Por que vocês querem tanto se pintar? Agora, eu recentemente voltei da África e eu tenho estado nas florestas Hottentot e descobri
exatamente de onde brincos e de onde toda essa droga vem, tudo isso, e um monte de joias adornadas em seus pescoços e orelhas e tudo, de onde isso vem? Isto é dos pagãos, e a Bíblia não deseja que uma cristã seja uma pagã, e você não deseja, eu não digo que você é uma pagã, porque você faz isto, porém você está fazendo a si mesmo se parecer com uma pagã. Isto é porque o seu pastor não disse a verdade, a Bíblia disse assim. Bom, eu quero obedecer mais o roteiro aqui. No parágrafo 61, ele diz: então a primeira coisa que você sabe quando você começou fazendo essas coisas, eu gostaria, é isso mesmo, de voltar aos 63 antes disso para combinar a coisa com a natureza. Vamos ao 61. Então a primeira coisa que você sabe quando você começou fazendo essas coisas, você deixa cair as barreiras, você começa se comprometendo, então a igreja começa a ter pequenos cacarejos, facções, grupinhos, entre eles, e este um disse, fulana disse, ciclano disse, você sabe, o pastor é somente assim, e assim, ou o diácono é assim, e assim. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvidos a isso, e essa é a razão que você tem tantos problemas, porque isso só te trará problemas você ouvir isso. É porque você tem começado a escutar ao diabo. Escutou um rosnado ao invés de haver escutado a dócil pomba, o Espírito Santo, a pomba de Deus que lhe conduziria, e lhe guiaria, e lhe amaria, e lhe abençoaria. Amém. No exato momento que você tem um desses pequenos temperamentos convulsivos, mostrando que sua natureza não está ajustada com a palavra, que você não pode controlar-se a si mesmo, e não pode ter uma boa educação para com os outros, a pomba voa imediatamente. Correto? Ela não pode suportar isso. Sua natureza é diferente. Definitivamente, ela não pode suportar esse homem violento, bruto, mal educado, que se irrita. E você sai falando a respeito de seu companheiro. Ela não pode suportar isso. Ela somente não tolerará isto. Ela somente toma o seu voo e se vai embora. Não há uma pessoa que goste de falar de outras que possa estar cheia do Espírito Santo. Ela somente não pode permanecer nisso por mais tempo. Por quê? Ela não pode permanecer naquele coração que está dominado pela maledicência. A pomba é dócil, a pomba é mansa, e não pode permanecer em nada a não ser que isto tenha o mesmo tipo de natureza. Agora Deus pode lhe fazer uma natureza diferente, homem ou mulher. Ele pode lhe dar uma natureza diferente. E você diz: bem, irmão Branham, o que nós podemos fazer a respeito disto? Somente venha a ser um cordeiro novamente, volta àquela mansidão, seja educado, trate das coisas, procure solucionar os problemas com calma. Há somente dois animais que sempre se associarão juntos, isso é a pomba e o cordeiro. A pomba não virá nada mais a não ser a um cordeiro. E se você tem se tornado um bode, então tire esse velho espírito caprino de você. Correto? Se você se tem convertido em algo mais, tire isto de você. Se você começa a ser um tagarela,
Aqui uma vez eu preguei somente tão duro quanto eu podia pregar numa certa cidade, e havia milhares de pessoas, e eu fiz uma chamada de altar. Eu pensei que eu cobria todo o reino do pecado, eu cobria tudo o que eu podia pensar. Nessa noite, depois que o culto terminou, uma mocinha muito afetada se aproximou e ela disse: bem, irmão Branham, eu estou certamente alegre de que você não me tocou nesta noite. Eu pensei, essa deve ser uma verdadeira cristã. Deve ser perfeita, porque não fala. Você não me tocou nesta noite. Eu disse, bem, eu estou certamente feliz de ouvir isso, dama. Você deve estar perto do reino de Deus. E ela logo se transtornou. Logo ela se transtornou. Uma outra pequena... ela já mostrou que não estava tão assim, ela se transtornou. Uma outra pequena dama estava ali de pé e eu disse, diga, você conhece essa mulher? Ela disse, sim. Eu disse, ela deve ser uma verdadeira cristã. Ela disse, uma coisa você falhou de atingir hoje à noite, irmão Branham. Isso era o mexerico. Ela é a chefe das mexeriqueiras no país. Ali está você, isso mesmo, veja. Ele fez a pergunta, ela tinha que responder. Ela disse, o senhor falhou essa noite. Nesse ponto o senhor falhou. Uma coisa você falhou de atingir, é o parágrafo 67 da Igreja e Sua Condição. Elas sempre aparecem melhores do que as outras, todo mundo, né? É uma verdadeira cristã. Uma coisa você falhou de atingir hoje à noite, irmão Branham. Isso era um mexerico. Ela é a chefe das mexeriqueiras no país. Não há nada que ela fique sabendo que as outras não fiquem também. Ali está você. Porém, quando você vem a uma dessas coisas, não importa se o pregador atinge isto no púlpito ou não, quando você vê essas coisas carnais do mundo, enquanto você é intolerante com elas, você está longe de Deus, e o Espírito Santo permanecerá afastado. Essa é a razão que os encontros não são como eles costumavam ser. Por quê? É um encontro aqui, outro no hotel. O encontro na igreja é de uma natureza, o do hotel é outro, muito diferente. Do restaurante é outro. Essa é a razão que a trilha da serragem não nasce esta manhã no tabernáculo. Essa é a razão que os grandes encontros de tenda não estão ao redor do país, é porque nós temos entristecido para longe a dócil pomba de Deus, correto? Ela não permanecerá conosco enquanto nós formos tão indiferentes, enquanto nós estivermos caluniando, falando. Nós desejamos a nossa maneira. Agora, eu desejo que você note, o cordeiro foi um cordeiro silencioso. Ele era perfeito. A Bíblia diz, ele não abriu a sua boca. Como a ovelha perante os tosquiadores, ele ficou emudecido. Ele não abriu a sua boca. Ele não foi um companheiro que desejou os seus direitos. Não, senhor, ele estava desejando ceder os seus direitos. Ele foi um homem silencioso. Aqui no o 77 ele volta a perguntar. Então, você se pergunta, qual o problema com você? Você se pergunta, qual o problema com a igreja? Você se pergunta, qual é o problema com você? Por que você não tem tido vitória como você costumava ter? Ele já mostrou. Nós vamos lá para o 104, porque eu quero realmente resumir. Poderia até parar aqui agora. Aqui, há algum tempo atrás, na África, eu estava falando com um velho santo. Ele disse, irmão Branham, eu sei que você crê no sobrenatural. Eu disse, certamente, meu irmão. Ele disse, anos atrás eu costumava pensar que eu era alguém.
Disse, eu pensava que eu era realmente um cristão, que eu era perfeito. E ele disse, então subindo para a nossa igreja, eu tinha que subir uma colina, onde eu parava meu pequeno carro. E disse, eu tinha que subir uma colina em redor, 300 ou 400 jardas, 274 ou 365 metros. E contornando bosques e coisas, subindo, e disse, nós tínhamos reuniões de oração ali em cima, lá em cima. E disse, eu pensava que era realmente um cristão. Ele disse, eu conhecia toda a Bíblia, de cor. Eu estudava todo o hebreu. Eu estudava todas as corretas pronúncias da palavra. E disse, qualquer um que viesse a mim, eu podia, o irmão Brano estala os dedos, né? Falar a eles dessa maneira a respeito da Bíblia. Eu sabia do que eu estava falando. Ele disse, uma noite eu estava subindo para a igreja, ali havia tido muitos conflitos em nossa igreja, lá embaixo. Disse, havia pequenas facções um contra o outro, e falando. Você sabe como elas se levantam. Disse, sim senhor. Ele disse, no meu caminho para cima da colina eu estava andando e subitamente eu me dei conta de que alguém estava me seguindo. E ele disse, ele tinha ido lá para resolver os problemas, né? Eu pensei que eu esperaria somente um pouquinho, de qualquer modo, quem quer que fosse, para alcançar, e eu falaria com eles um pouco enquanto nós subíssemos o caminho. Você sabe, essa é a maneira de uma boa coisa, você somente espera um pouquinho de tempo. E disse, enquanto eu subia a colina, disse, eu subia, um homem subia a colina, e disse, ele tinha um fardo em suas costas, que era provavelmente bem maior do que o homem. E disse, ele estava somente palpitante e ofegante, e andando somente em pequenas passadas, tentando subir. E eu disse, companheiro, posso lhe ajudar a levar esta carga para cima da colina? Ele disse, não, eu tenho que carregar isto. Disse, olhei em sua mão, disse, então eu soube que isto era uma visão. Ele tinha cicatrizes em sua mão. Disse, eu caí prostrado e eu disse, Senhor, tu estás carregando os pecados do mundo nesse saco? Ele disse, não, eu estou somente carregando os seus. Somente levando você à colina para que desta maneira você possa subir. Será que dá para lembrar disso aqui certas horas? Dá para lembrar quando o irmão Brano entrou naquela boate, naquele bar, sei lá, e viu aquela senhora de idade naquela condição, e ele pensou, por que Deus não varre essa peste da terra? E depois Deus o chamou lá fora e mostrou aquele arco-íris de sangue, bombando dia e noite, e ele disse, sabe, isso ali é pelos seus pecados, né? E você está condenando ela. Essa é a maneira que isto é. Se nós somente olhássemos ao redor, nós verificaremos que ele está carregando os nossos. Isto não lhe faz sentir pequeno? Nosso perverso, cruel coração, somente porque nós podemos fazer isto. E nós não podemos perdoar. Nós não temos pressa de perdoar. O 131. Quando eu tiver que permanecer ali por mim mesmo, naquela hora que cada um estará ali por si mesmo, não por ninguém mais. Meu irmão se houver ido, meu pastor se houver ido, minha mãe se houver ido, meu papai se houver ido, minha esposa se houver ido, minhas crianças se houverem ido, ó Deus, o que eu farei então, Senhor? O que eu farei então?
E isso pode ser antes que o sol se ponha hoje à noite. Eu posso estar lá. Porém, o que eu farei? O que eu posso fazer, ó Cristo? Eu permanecerei por ti agora. Eu farei a minha escolha hoje. Eu cederei a todos os meus comentários acerca de outras pessoas. Tiago 3. Todos os meus comentários acerca de outras pessoas. Eu cederei todo o meu temperamento. Eu cederei todas as minhas diferenças. Eu cederei tudo. Tosquia-me, Senhor. Tire tudo que eu tenho. Eu digo, se é que ainda há salvação para mim. Tu somente me tomes, Senhor. Eu desejo permanecer em teu lugar. Eu desejo ser tosquiado. Eu desejo que todo egoísmo, toda vaidade, toda indiferença, toda amargura, somente tudo tirado de mim. Então eu desejo permanecer por ti, assim como um cordeiro tosquiado, desejando renunciar a todos os prazeres dos que eles chamam prazeres da vida, todas as danças, todas as festas, todas as velhas roupas vulgares, maquilagens, batom, unhas retocadas, toda esta indiferença que parecem com o mundo, todo falar demais. Tu disseste, nem mesmo atue como o mundo, nem mesmo se associe com o mundo, saia do meio deles, não use estas coisas. Ó Deus, ajuda-me, Senhor, tosquie-me hoje, tome-me como um cordeiro e deixe-me estar emudecido, que não abra minha boca, que eu possa trancar a minha boca, que não diga nada a respeito disto ou daquilo, que somente permaneça e seja tosquiado. Ó Deus, que diferença isto faz. Eu me lembro quando uma vez tu me tosquiastes, tomastes a minha esposa e o meu bebê, e meu papai e meu irmão somente tosquiou-me completamente. Todavia em meu coração eu sabia que eu te amava. Como tu tens me abençoado, e quão bom tu tens sido. Tudo o que eu sou, tudo o que eu poderia ser, tudo o que eu alguma vez seria, que seria de mim se não fosse o Senhor? Isto és tu, Deus. Isto és tu. Eu confesso os meus erros. Eu confesso tudo que eu tenho alguma vez feito, ou pensado, ou falado. Somente tosquie-me, Senhor. Eu desejo ser teu cordeiro. Não somente isso, Senhor, porém tome cada pessoa aqui nesta manhã, caso essa noite, cada ovelha, e esses que desejariam ser ovelhas, tosquie tudo deles nesta noite, Senhor. Coloque os seus pezinhos em volta dos troncos do Evangelho. Possa o Espírito Santo levá-los ao arrependimento agora mesmo, para saber que eles têm sido indiferentes para com Deus, e que Ele possa tosquiar toda a indiferença, todo o mundo e todas as coisas do mundo. Tu tosquie tudo isto nesta noite, Senhor, para que nós possamos permanecer calmos, e quietos perante Ti, como cristãos nascidos de novo. Conceda isto, Senhor. Eu te amo, eu desejo ir, não importa se o tempo está quente, se eu estou com vontade ou não, eu desejo ir, eu desejo permanecer por Ti, porque eu desejo que Tu defendas o meu caso naquele dia, que digas,
Bem, ele permaneceu por mim, agora eu permanecerei por ele. Ó Deus, conceda isto hoje. Voltando lá para o 40, para terminar. Agora sim que eu noto este cordeiro e a ovelha juntos. O cordeiro e a pomba, melhor dizendo, juntos. Eles são feitos um. Então vigie como a pomba guiou o cordeiro, o Filho de Deus. Quão dócil ele era, sabendo que ele estava indo para a matança. Quão dócil ele era, pois todo o tempo não procura apresentar a si próprio, não procura ser autossuficiente, arrogante. Ele disse: eu não faço nada até que o Pai primeiro me mostre e o Pai habite em mim. Qual é o seu problema? Em uma das mensagens, Hebreus capítulo 6, segunda parte, se não me engano, uma delas, ele disse: quando você te envolve, testemunha um problema e não pode solucioná-lo, você fica culpado daquilo. E aquilo se torna em seu problema. E nós muitas vezes entramos voluntariamente, espontaneamente, no enredo de um acidente. Olha, o Senhor abençoe.